Fala conectados HCS. Na presente aula nós iremos tratar sobre movimento uniformemente variado. Nas aulas anteriores nós tratamos sobre o movimento no qual a velocidade não variava ao longo do tempo. Nessa aula nós iremos tratar esse movimento onde a velocidade varia, muda ao longo do tempo. Também demonstraremos uma função horária do espaço e traremos uma análise gráfica entre algumas variáveis. Considere o primeiro exemplo. Então, no processo de decolagem, um avião pode realizar com boa aproximação um movimento uniformemente variado, ou seja, um movimento acelerado, porque a velocidade está variando. Então, conhecendo a velocidade V do avião, ou que o avião precisa atingir para poder decolar, e a sua aceleração escalar, então nós seremos capazes de calcular o comprimento necessário da pista, o ΔS, e o intervalo de tempo de duração da decolagem, ou seja, nós estamos chamando um instante de tempo de T minúsculo. No exemplo 2, nós temos um carro com um veículo e durante ele está freando, tá? Então, durante a freagem, esse veículo, esse carro, ele pode realizar um movimento uniformemente variado, só que retardado. Ou seja, a aceleração está diminuindo. Uma desaceleração. Conhecendo a velocidade inicial e a aceleração de retardamento, nós somos capazes de calcular, por exemplo, o comprimento necessário do percurso, ou seja, o ΔS, e o intervalo de tempo de duração da frenagem ou da freagem, instante de tempo T. Para definirmos formalmente o conceito de movimento uniformemente variado, considere três móveis, A, B e C, representados, ou cujas velocidades em função do tempo estão representadas nesses gráficos. O que é que nós temos? Analisando o gráfico do correspondente ao móvel A, nós percebemos que a sua velocidade escalar ela permanece constante, ou seja, ela não muda, é a mesma e igual a 30 metros por segundo. Então, o movimento de A ele é uniforme, por isso a aceleração é constantemente nula, ou seja, não há aceleração. A velocidade é constante, então não houve nenhuma aceleração e, portanto, a aceleração é nula. No gráfico correspondente ao móvel B, o movimento de B é variado e, consequentemente, a sua aceleração ela não é nula. No movimento de C, nós observamos que a velocidade ela varia com o tempo. Então, nós temos também um movimento variado. Qual é a diferença de B para C? É que a velocidade escalar de C ela sofre variações iguais em intervalos iguais de tempo, o que não ocorre com a velocidade escalar do móvel B. Então, de fato, com os gráficos, nós temos que a velocidade escalar de B varia 5 metros por segundo no primeiro segundo, 10 metros por segundo no segundo, 13 metros por segundo no terceiro, 9 metros por segundo no quarto e 5 metros por segundo no último segundo. Isso significa que a aceleração escalar de B é variável. Já a velocidade escalar de C varia sempre 10 metros por segundo em cada segundo. O que significa que a aceleração escalar de C é constante igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Por isso, o movimento variado de C é denominado movimento uniformemente variado. Então, o movimento uniformemente variado é aquele que a aceleração escalar é constante e diferente de zero. Vamos a um exemplo. Um automóvel está a 30 metros por segundo quando seus freios são acionados, garantindo-lhe uma aceleração de retardamento de módulo igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Suposta constante. Determine quanto tempo decorre até o automóvel parar. Ele quer saber no instante o tempo em que o automóvel para. A primeira coisa que nós devemos fazer sempre ao resolver uma questão é desenhar. Então,
fazemos o desenho do carro. No instante inicial t0, ou seja, 0 segundos, t0 igual a 0, onde a velocidade inicial, onde nós estamos tomando como referência essa velocidade inicial, que a velocidade inicial do automóvel é 30 metros por segundo. Então, o V0 é 30 metros por segundo. No instante final t, eu quero descobrir, e a velocidade final, ou seja, quando ele para, quando o carro para, a velocidade é 0. Então, a velocidade final, v, é igual a 0. Nós vamos agora descobrir o tempo, t. Perceba que, como na questão ele falou em desaceleração, ou seja, está havendo uma desaceleração, portanto o carro está parando, ou seja, o motorista está freando, então a aceleração ela é negativa, ou seja, a aceleração é menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então, utilizando a função horária da velocidade, nós já apresentamos ela na aula anterior. Então, a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, a velocidade inicial é 30 menos 5, que é a aceleração, vezes t, que é o que nós queremos saber. Ora, quando o carro chega no seu destino, quando ele desacelera, quando ele para, a velocidade final, v, é 0. Então, substituindo v igual a 0, nós calculamos t, ou seja, isolamos t. Então, t, nós fazemos aqui uma divisão, né? Isolando t no primeiro membro, deixando 30 no segundo membro. Então, 30 dividido por 5 é igual a 6. Então, portanto, o carro leva 6 segundos para parar. Aqui nós temos um conceito importante que é a função horária do espaço, ou seja, é uma expressão para calcular a posição em função do tempo. Então, considere uma partícula em movimento uniformemente variado numa trajetória orientada. Então, no instante t0, o espaço é s0 e a velocidade escalar é v0. No instante t, o espaço é s e a velocidade é v. Se nós colocarmos esse movimento em um gráfico, nós temos o gráfico da velocidade em função do tempo. Ou seja, a velocidade inicial ela não parte de 0, ela parte de v0. No instante t, a velocidade é v dessa partícula. Ora, se nós calcularmos a área do gráfico, a velocidade em função do tempo, do gráfico da velocidade em função do tempo, nós teremos a variação de espaço. Lembre que a variação de espaço é a velocidade sobre o tempo, ou seja, a velocidade em função do tempo. Então, calculando a área desse gráfico, nós temos a variação do espaço. Então, vamos lá. Que figura geométrica esse gráfico representa? Se a gente inverter, né, fizer uma rotação de 90 graus, rotacionar o gráfico 90 graus, nós percebemos que nós temos um trapézio. Tá? Então, a área do trapézio é base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. A base menor é V0, a base maior é V e a altura é T. Então, ΔS é igual a V0 mais V vezes o tempo dividido por 2. Ou seja, ΔS, a variação do espaço, é igual à área do trapézio. Mas se lembre que a velocidade V é igual a V0 mais ∝t. Ou seja, a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Essa equação nós já calculamos na aula anterior. Substituindo a equação V na variável V da expressão ΔS, então nós temos ΔS é igual a V0 mais V. Mas quem é V? V é V0 mais ∝t. Então V0 mais V0 mais ∝t vezes o tempo dividido por 2. V0 mais V0 é 2V0. Fica 2 vezes V0 mais ∝t. O 2 do numerador dividido pelo 2 do denominador cancela. Nós podemos dividir 2 dividido por 2 é 1. Então fica V0t mais ∝t multiplicado pelo
t, que está do lado de fora, então nós temos t2. Lembre que o delta S é S final menos S inicial. Então, portanto, nós temos que delta S é igual a V0t mais alfa dividido por 2 vezes t ao quadrado. Essa é a função horária do espaço. Realizando uma análise gráfica sobre a função horária do espaço, perceba que essa equação ela é uma equação do segundo grau. As constantes V0 e alfa são apenas números, ou seja, são constantes. E a nossa variável da equação é t. Como o maior número dessa variável, o maior expoente é 2, então nós temos uma equação do segundo grau. Uma expressão do segundo grau com uma variável, que é a variável tempo, que é a variável t. E aí nós vamos nos lembrar da matemática que o gráfico de uma equação do segundo grau é uma parábola. Então, o gráfico da função horária do espaço, ou espaço em função do tempo, é uma parábola. Perceba que nesses três primeiros gráficos, nesses três casos, a aceleração é positiva. Quando a aceleração é positiva, então a concavidade da parábola, ou o arco, ele tem a sua concavidade voltada para cima. Tá? Então, quando a aceleração é positiva, a concavidade da parábola, ou esse arco, ele tem a sua concavidade voltada para cima. Nesse segundo caso, a aceleração escalar é negativa. Portanto, a concavidade do arco da parábola está voltada para baixo. Ok? Perceba que, tanto no primeiro gráfico, nos três primeiros gráficos do slide anterior, quanto nos três gráficos deste slide, perceba que em todos eles, o gráfico espaço versus tempo, S versus T, no instante correspondente ao vértice do arco da parábola, a velocidade é nula. Ou seja, no vértice de cada parábola, de cada gráfico desse, a velocidade é igual a zero, é nula. O que ocorre nesse ponto, nesse momento, é que há uma inversão no sentido do movimento. Então, quando você tem um gráfico da função horária do espaço, o espaço em função do tempo, nós temos uma equação do segundo grau, e o gráfico dessa equação é uma parábola. No vértice dessa parábola ocorre que a velocidade é igual a zero, é nula, e ocorre a mudança, a inversão no sentido desse movimento. Vamos agora trabalhar a função horária da velocidade escalar. Então, considere de novo uma partícula em que ela passa por um determinado instante, em uma determinada posição S0, num instante T0, ou seja, quando zeramos o cronômetro, portanto T0 é igual a zero, com a velocidade inicial V0, e chega a um ponto S qualquer com a velocidade V no instante de tempo T. Nós sabemos da aula anterior que a aceleração é a velocidade dividido pelo tempo, é o quociente. Então, a aceleração é V menos V0 dividido por T menos T0. Como T0 é o momento em que eu zero o cronômetro, então T0 é igual a zero, então sobra apenas o T. Então, a aceleração é igual a V menos V0 dividido por T, uma vez que T0 é zero. Então, fazendo meios pelos extremos, V menos V0 é igual a alfa T. Isolando V, então V é igual a V0 mais alfa T. Portanto, velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Essa é a função horária da velocidade escalar. Se a aceleração escalar ela for positiva, alfa for positivo, então a função será crescente e sua representação gráfica poderá assumir uma das três formas. A velocidade inicial V0 é positivo,
a velocidade inicial V0 é nula e a velocidade inicial V0 é negativa. Perceba que nesse caso, esses casos valem apenas quando a aceleração escalar alfa for positiva. Quando a aceleração escalar, ou seja, alfa, for negativa, nós temos os três seguintes casos. V0, velocidade inicial é positiva. V0, velocidade inicial é nula. V0, velocidade inicial é negativa. Esses casos são válidos quando a aceleração escalar alfa for negativa. Um exemplo, eu vou fazer o item A e deixo o item B e o item C com vocês. Então, o gráfico a seguir mostra como a velocidade escalar instantânea de um corpo em movimento uniformemente variado comporta-se em relação ao tempo, no intervalo de 12 segundos. Determine, letra A, a função horária da velocidade escalar. Então, eu quero a função horária da velocidade escalar para esse gráfico, para esse movimento com esse tipo de comportamento. Para resolver essa questão, nós temos que consultar diretamente os dados reportados pelo gráfico. Então, nós vamos analisar o gráfico. E a primeira análise é que a velocidade inicial vale menos 60 metros por segundo. V0 é igual a menos 60 metros por segundo, analisando o gráfico. Isso quer dizer que a velocidade inicial, ou seja, ela ocorre no instante inicial. Então, T0, ou seja, quando começa o movimento, no instante que o cronômetro começa a contar, é zero. Então, T0 é igual a zero. 6 segundos depois, o que acontece? 6 segundos depois, olhando o gráfico, perceba que 6 segundos depois, a velocidade é zero. Se olharmos aqui no eixo X ou no eixo P, olharmos aqui para o número 6, no instante 6, ou seja, 6 segundos depois, V, olhando no gráfico, olhando aqui para a esquerda no gráfico, é zero. Então, 6 segundos depois, a velocidade final é zero. Então, V é igual a zero. Então, o que é que nós temos? A aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Velocidade final é zero, menos 60, que é a velocidade inicial. O tempo final, T, é 6, e o tempo inicial, 0. Então, fica 60 positivo dividido por 6 positivo. 60 dividido por 6 é igual a 10. Então, 10 metros por segundo ao quadrado é a aceleração desse movimento, porque é um movimento uniformemente variado. Ok? A aceleração ela é constante, é a mesma e vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a equação, a expressão para a função horária da velocidade é V igual a V0 mais alfa t. Então, V é igual a V0, que é menos 60, mais alfa, que é 10t. Então, essa é a função horária da velocidade para essa questão. Beleza? Uma atividade para vocês pensarem, refletirem, responderem. No lixo de uma sala de aula de primeira série do ensino médio foi encontrado um pedaço de papel em que estava traçado um gráfico referente ao movimento. Só era possível ler movimento UNIF. Pode-se afirmar que esse gráfico corresponde ao movimento letra A, certamente uniforme, letra B, certamente uniformemente variado, letra C, certamente retilíneo, letra D, uniforme ou uniformemente variado, letra E, acelerado com certeza. Analisando o gráfico, você pode dizer que tipo de movimento é esse. Na presente aula, nós discutimos os seguintes conceitos: movimento uniformemente variado, função horária do espaço, e analisamos graficamente esse tipo de movimento com a função horária da velocidade, a função horária do espaço. E todos esses conceitos abordados nessa aula serão extremamente fundamentais para estudarmos o movimento na vertical. É isso aí, galera.
bons estudos.